Meus irmãos, a paz do Senhor. Louva a Deus por este momento. Pedir aos irmãos que abram a palavra em João 3,16. Eu não vou demorar, tá bom? Então os irmãos não fiquem ansiosos, preocupados, porque eu não vou demorar. João 3,16. Louva a Deus pela vida do pastor Toledo. Pastora, bem-vinda. Os irmãos obreiros, agradecer ao pastor pela honra. Me sinto honrado. Muito obrigado, pastor. Meu coração está cheio de gratidão ao Senhor por depositar essa confiança, embora eu não seja tão digno. Mas o Senhor está neste lugar. Então, João 3,16, dizer eu parabéns outra vez para a pastora, parabéns de novo, pastora. Glória a Deus. A festa não pode parar em nosso meio. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, meus irmãos? Podem tomar assento. Meus irmãos, esta é uma noite mais que especial, porque Jesus está em nosso meio. Eu confesso que, na realidade, me sinto incapaz de falar a palavra por mim mesmo. Por isso, eu me coloco à disposição do Espírito Santo, totalmente à disposição do Espírito do Senhor, porque vocês não são dignos, nenhum dos irmãos aqui, o mais simples dos que estão aqui, merecem e são dignos de ouvir alguma coisa que eu tenha para falar, porque o que eu tenho para falar é muito pobre demais. O mais simples dos adolescentes aqui, de fato e verdade, sabe muito mais que eu, e conhece das coisas de Deus muito mais que eu. No lado intelectual, no sentido intelectual, eu digo que sou pequeno, de mim não tenho nada. Então me faço nada nesta noite, para que o Espírito de Deus se faça grande em nosso meio. Então você pode ter certeza que em poucos minutos Deus fará maravilha em nosso meio, através da sua palavra. A sua palavra reina desde que o mundo é mundo. Antes que a terra existisse, a sua palavra já reinava. Antes que o inferno existisse, a sua palavra já reinava. Nunca houve um momento em que a palavra de Deus não reinasse. Deus, por sua palavra, fez todas as coisas. E a sua palavra é a pessoa de Jesus. E nós lemos o versículo mais lindo da Bíblia, João 3,16. Toda criança lembra-se desse versículo de cor salteado. É o versículo mais apaixonante da Bíblia Sagrada. É o texto áureo da igreja evangélica cristã no mundo inteiro, aonde nós nos deparamos com o amor de Deus. João procurava expressão para relatar o amor de Deus, pelo que João não tinha uma expressão à luz da gramática. Então João coloca esse tal. Ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse tal de João, nas palavras de João, na descrição de João, denota a incapacidade de João de expressar o amor de Deus. E de fato, o amor de Deus não se expressa. Um príncipe dos pregadores, pregador este que a nossa cidade leva o seu nome. Então Satanás é furioso com essa cidade de São Paulo, porque leva o nome do príncipe dos pregadores. Mas o Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, ele fala sobre o amor perene. Ele tenta falar sobre o amor. Ele fala de maneira muito poética, muito romântica, muito majestosa. E ele expressa o capítulo de ouro de 1 Coríntios, falando do amor de Deus. E em seu capítulo há um versículo que Paulo diz que o amor de Deus tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Isso é bem verdade. Nas palavras de João também se nota este amor de Deus que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Quando Deus não teve por luxo manter o seu Filho amado, o seu unigênito, seu primogênito,
Jesus estava na realeza celestial, rodeado de esplendor, os anjos lhe glorificando de dia e de noite, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. E os anjos diziam aquilo sem cessar, não se cansavam, porque diante de Cristo ninguém se cansa, ninguém se fadiga. Isaías disse que os que possuem Jesus correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão, voarão com asas como de águia. Você não precisa ficar preocupado com nenhuma situação caótica, com nenhum noticiário, com nenhuma determinação vinda das autoridades. Você não precisa se assustar, não precisa estar preocupado com suas dívidas, não precisa estar preocupada com a sua saúde física, não precisa mesmo. Você usa essa máscara aí para cumprir o protocolo, para não estar como um desavisado e não ser tido como louco, um fanático pelo mundo. Mas você sabe que não precisa se preocupar. Jesus veio a este mundo, e João descreve dizendo do amor de Deus que deu a Jesus por nós. Simples esse versículo, porém o mais poderoso. E é assim mesmo, a Bíblia Sagrada, as passagens mais simples, as mais simples são as mais poderosas. O pregador mais simples é o mais poderoso. A irmã mais simples é a mais poderosa. A igreja mais simples é a mais poderosa. Porque nós servimos um Deus simples, que ama os simples, e que nos abençoa de forma simples, porém poderosa, e nos levará para o céu, para estar diante dele, para na simplicidade do seu amor, lhe adorar para sempre. Você não precisa ficar olhando para mim, você pode dar lugar ao Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus está aqui neste lugar, e seja quaisquer que for a sua necessidade, você pode confiar que a palavra de Deus te garante a vitória, que o sangue de Jesus te garante a vitória, que o nome de Jesus te garante a vitória. Ele não veio aqui em vão. João disse que Deus amou o mundo de tal maneira, e o seu amor foi indescritível, foi inigualável, foi inimaginável. Então ele deu a Jesus pela humanidade, e como presente a humanidade recebe Jesus. Ele vem no ventre da Virgem Maria, então ele sai para o mundo, e depois de 30 anos estando aqui, ninguém sabe ao certo o que aconteceu, mas a verdade é que no seu silêncio ele fazia proeza, no seu silêncio ele operava sinais, prodígios e maravilha. Os seus últimos 3 anos e meio foram os últimos 3 anos e meio de popularidade, mas isso não significa que ele não foi poderoso. Seus 30 anos ele fazia, por onde passava, o poder de Deus agia em Jesus, porque o poder de Deus age aonde não há pecado. E a sua vida pura, a sua vida ilibada, limpa, santificada, fazia com que os demônios saíssem dos corpos. O ambiente onde Jesus estava, bastava Jesus entrar em um lar, e todo mal caía por terra, toda magia caía por terra, toda enfermidade se retirava dos corpos, toda angústia, toda tristeza, toda depressão, aonde Jesus estava, tudo saía repentinamente, porque esta era a obra de Jesus na terra. Foi a sua primeira mensagem, quando assumiu a tribuna no templo. Ele abriu Isaías e disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para quebrar as correntes, para dar ordem de liberdade aos presos, e derramar o óleo da alegria no lugar da tristeza. Então, se você acha que deve servir a Cristo, e porque você serve a Cristo, você tem que estar triste, você pode estar equivocado sem saber. Verdade é que Jesus disse que nesse mundo teremos aflição. Verdade é que Jesus disse que o mundo se alegrará e nós choraremos. Mas o mesmo Jesus que disse que o mundo se alegrará e nós vamos chorar, também disse na sequência da sua fala, nesse mesmo instante, que a nossa tristeza se transformará em alegria, e a nossa alegria ninguém poderá tirar. Você pode alegrar o seu coração nessa noite, você pode regozijar sua alma nessa noite,
você pode deixar o rio de água viva fluir dentro da sua alma. Saiba que Jesus está aqui, e Ele não tem prazer na tristeza de ninguém. Você veio aqui, você se esforçou, por mais que você estivesse triste, no momento que decidiu, você não planejou muito vir. Muitos dos que estão aqui, muitos de nós, viemos de maneira um pouco forçada, forçando o nosso físico e o nosso homem natural. Quando o homem natural não queria partir de casa para vir congregar, a nossa alma desejava. Você venceu a carne e você veio para glorificar o nome de Jesus. Então, se você veio, você tem um presente de Deus nessa noite. Todos os que se aproximam de Deus, é necessário crer que Ele existe e que Ele é presenteador, galardoador daqueles que buscam a Ele. Nesta noite, Deus tem um presentão para derramar sobre a sua vida. Nesta noite, Deus tem um prêmio para te dar. É certo que as adversidades do dia a dia, muito especialmente nesses últimos dias, tem tentado minar a nossa fé, tirar a esperança do nosso coração. Mas nós estamos aqui para reerguer a nossa vida espiritual, para alimentar a nossa fé, porque se fez necessário. Depois de uns louvores tão maravilhosos, onde eu chorei como criança, você sentiu a presença, porque se faz necessário pregar a palavra. Nem eu queria pregar a palavra, já estou satisfeito, mas é bom que se pregue a palavra. Se faz necessário pregar a palavra, então você glorificou, você entrou no momento emocional, você sentiu-se sensibilizado pelo lado emocionante do culto, onde o Espírito Santo dilatou a sua alma, para que você pudesse ouvir a palavra e acrescentar a sua fé. Por que ouvir a palavra? Porque se pregar a palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você está ouvindo a palavra de Deus nesta noite, porque Deus quer levantar a sua fé. Quem sabe a sua fé não esteja caída, quase que caída, lá embaixo. Você se sente frio espiritualmente falando, você está frio, está triste, está amargurado. Você não sabe de onde veio essa tristeza, você não sabe por onde escapar dessas dificuldades. Mas hoje a palavra de Deus está sendo exposta, e o som está alto, está sendo bem audível. Todos nós estamos ouvindo a voz de Deus. João deixou relatado para que pudéssemos ler. Nós lemos, eu li, falei, você ouviu o que já ouve há muito tempo, mas hoje ouviu muito especialmente esse simples versículo, aonde mostra o amor de Deus pela sua alma, e que deu a Jesus para que você não pereça, mas tenha vida eterna. Primeira parte do versículo: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Se Deus amou o mundo de tal maneira, você faz parte do mundo, você está incluso no amor de Deus. Alegre a sua alma quando você se olha no espelho e você percebe e descobre o quanto você é amado. Você levanta a cabeça, ninguém mais pode pisar em você, ninguém mais pode te humilhar, porque você descobriu o enigma do Evangelho, você descobriu o segredo do Evangelho, você descobriu o poder do Evangelho. Qual é o poder do Evangelho? O amor de Deus me pertence. Jesus me ama, Deus me amou, Jesus foi ao Calvário por amor à minha vida. Ele foi crucificado lá naquele Gólgota, chamado Caveiro, Monte Caveira, Gólgota. Ele foi crucificado ali, ele foi pendurado ali, cravaram os seus pés, cuspiram em seu rosto, puxaram os seus cabelos, ele derramou o seu sangue, o seu corpo se esvaiu, e para conferir que estava morto, transpassaram o seu lado. Estava moído Galileu incomparável, o carpinteiro de Nazaré, estava dependurado. Olhando para ele, não viam beleza alguma para o desejar. Ele estava desfigurado, mas ele foi moído pelas nossas transgressões e transpassado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus, e por suas pisaduras nós somos sarados. A mídia pode propagar a doença o quanto quiser, mas nós somos sarados pelas pisaduras de Jesus. Jesus não é o conto de fada, Jesus não é um nome como de Buda, Jesus não é um nome como de Maomé, Jesus não é um nome como de pastores e apóstolos.
apóstolos. Jesus não é um nome como de Maria. Jesus não é um nome como de Pedro. Jesus não é um nome como de João, de Abraão, de Moisés. Eles foram tremendos, eles foram magníficos, mas o nome de Jesus é um nome sobre todo nome. E diante desse nome haverá um dia, e chegará um dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus está nessa noite, e não haverá macumbaria que ficará de pé nesse lugar, não haverá feitiçaria que ficará de pé nesse lugar, não haverá pecado que ele não possa limpar neste lugar, não haverá tristeza, angústia que ele não possa tirar neste lugar, não haverá miséria que ele não possa arrancar das nossas vidas. Nesta noite as prosperidades do céu recaem sobre as nossas vidas, porque o Senhor Jesus garante a vitória. A vitória é do povo de Deus. Levante as suas mãos e glorifica, exerça a sua fé, ajude o pregador. Estou aqui dado ao Espírito Santo. Se ele não me der as palavras, você vai ficar vendo navios, mas nesta noite eu estou encharcado com a presença de Deus. O Espírito Santo está na minha boca e ele te diz: levanta e anda, levanta e tome posse. Ser curado agora dessa enfermidade, ser curado agora dessa enfermidade, ser curado agora dessa enfermidade. Aqui nós não damos glória para enfermidade nenhuma. Aqui a glória é para Jesus. A enfermidade aqui será envergonhada, seja ela qual for. Não tem glória neste lugar, nesta noite, para nenhum tipo de enfermidade. Não tem glória nesta noite para nenhum tipo de pecado. Jesus está aqui. É toda honra, é toda glória, é todo louvor ao nome de Jesus. Jesus está aqui nessa noite. É uma noite inesquecível. Você é um poema de Cristo. Ele está tratando você como uma criança. Ai, bebezinho, chora, chora, porque Jesus te consola nesta noite. Oh, aleluia. João disse que Deus ama o mundo. A primeira parte é que você é amado. Ninguém pode mexer com você. Este Paulo, de quem lhes falei, e que disse, 1 Coríntios capítulo 13, sobre o amor de Cristo, de forma inigualável. O mesmo Paulo, como Saulo, achou por bem perseguir os filhinhos de Jesus, mas a caminho de Damasco, na rua direita, Saulo encontrou com Jesus, e aí ele disse: Saulo, por que você está perseguindo os irmãos e que eu levantei os meus homens? Não foi essas palavras de Cristo para Saulo, mas Saulo, por que me persegue? Quem mexe com você, mexe com Jesus. Quem toca em você, toca em Jesus. E ai de quem toca em Jesus, ele puxa a espada, então já não é mais cordeiro, ele se torna leão. Leão. Você pode ter 1000 defeitos, mas Jesus te ama. Jesus foi à cruz do Calvário por amor à sua alma. Nenhum homem pode te tocar, nenhum homem pode desfazer da tua vida. Você é nobre, você é um príncipe, você faz parte do corpo de Cristo. Se tocar em você, toca no corpo de Cristo. E no corpo de Cristo ninguém toca, porque ele é o leão da tribo de Judá. Jesus é o leão, Jesus é o leão. Você pode não estar entendendo. Será que ele me ama tanto, me olhando com esses lábios cerrados? Abre a boca e glorifica. Eu estou lhe dizendo, Jesus te ama. Jesus ama você. Jesus te ama. Jesus te ama tanto, 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 tanto. Você não pode imaginar o tamanho do amor de Cristo pela sua alma. Será que Jesus merece um aplauso pelo amor que ele tem pelas nossas vidas? Um aplauso! Palmas para o amor de Jesus. Não é mentira, não é ideologia, não é fábula, não é história de carochinha, é real. O seu amor é real, o seu amor reina dentro da nossa alma. Nós sentimos literalmente. Não é porque o pregador está emocionado, eu estou emocionado porque não tem como não se emocionar com esse amor. Mas o amor é real. Oh, glória a Deus. Eu vou beber água depois. Oh, glória a Deus. Eu estou com raiva de Satanás, porque ele quer se esconder atrás da moita e dizer que não existe, para que nós não o expulsamos. Mas nós estamos te vendo, diabo. Você não toca no povo de Deus.
e nem nos filhos dos servos de Deus. Muitos de nós estamos querendo ficar cabisbaixo, porque o diabo quer tocar nos nossos. Acabou, hoje acabou. Levanta a bandeira da vitória, Satanás, sai dos meus agora, sai da minha filhinha, sai do meu filhinho. Levanta a voz de autoridade e no nome de Jesus repreenda este cão sujo, este cão imundo. Aleluia. Jesus, maravilhoso Jesus, como pode ser tão precioso, como pode ser tão terrível. Há mais de 23 anos falando desse amor e não me canso nunca. Ele é uma fonte inesgotável. Ele não se cansa de curar, Ele não se cansa de salvar, Ele não se cansa de libertar, Ele não se cansa de amar. Imagine a mãe tem um filhinho, nasceu o primeiro filhinho, a irmã Bruna está ali. Daqui a pouco vai ser apresentado o filhinho. Então quando quer esse filhinho, dá 2, 3 anos, quer ficar no colo da mãe, a mãe fala, sai pra lá filhinho, chega. A mãe já não aguenta mais. Não é assim com Jesus. Você está enamorado com Jesus para sempre. E quanto mais Ele te beija, muito mais você quer beijá-lo. Quanto mais Ele te abraça, muito mais você quer abraçá-lo. Quanto mais Jesus, melhor. Quanto mais Jesus, menos pecado. Quanto mais Jesus, menos impureza. Quanto mais Jesus, menos lasciva. Quanto mais Jesus, menos vício. Quanto mais Jesus, menos frieza. Quanto mais Jesus, mais poder do Espírito Santo. Quanto mais Jesus, mais dons do Espírito Santo. Quanto mais Jesus, mais unção para pregar a palavra. Quanto mais Jesus, mais cura. Quanto mais Jesus, mais fé. Quanto mais Jesus, mais beleza, mais elegância, mais salvação. Quanto mais Jesus, melhor. Receba mais de Jesus. Receba mais de Jesus. Eu não vou mudar o sermão, vai ser assim até o fim. Receba mais de Jesus. Está errado? Pois é, só tenho Jesus. E na verdade não tem nenhum sermão. Eu só tenho o nome. É o nome poderoso que me faz chorar. Eu amo poderosamente. Minha alma está caída de amor por Ele. Jesus. Então João disse que Ele amou o mundo, que deu o seu Filho. Primeiro o amor de Jesus, que deu o seu Filho unigênito. Ele deu a Jesus. E Jesus aceitou ser dado pelo mundo. E na via dolorosa, com a cruz sobre os ombros, lhe machucou bastante. Lhe machucou. Impiedosa, pesada e cruel cruz. Ferindo os belos ombros, largos ombros do Galileu, cujo o corpo atlético, pelo seu trabalho físico, forçado e braçal, muito belo lhe deixou. Aquela cruz lhe maculou os seus ombros. Mas era exatamente sobre os seus ombros que ela deveria ser colocada. Porque símbolo dos nossos pecados, das nossas dívidas, a cruz de Cristo estava sobre os ombros. Quando um general conquista a vitória, o militar vai subindo em seu trabalho. Onde que ele recebe as estrelas? Nos ombros. Os ombros falam de autoridade. Jesus, com autoridade, carregou as nossas dívidas. E suas pernas fortes, pelas muitas caminhadas, por mais de 3 anos, então, lhe propiciou a força suficiente para levar sobre os seus ombros seu belo corpo, magro, seu abdômen chapado, seu peito estufado, por conta do seu amor grandão, seu coração grandão de tanto amor. Carregava aquela cruz pesada. Os seus cabelos secados pelo sol, o sangue, onde lhe feriram com cana, com socos, os seus olhos como que de japonês fechados, de tanto ser esmurrado, seu rosto inchado, sua barba falhada, porque enchiam a mão e puxavam a sua barba.
seus lábios feridos, possivelmente dentes quebrados pelos socos que lhe davam. Jesus estava indo fortemente na via dolorosa, sabendo do que lhe esperava, carregando a cruz, símbolo dos nossos pecados. Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito. Ali, na mansão celestial, os seus cabelos brancos como a neve, seu rosto brilhoso mais que o sol, sua voz com o barulho de muitas águas, seus cabelos brancos como a neve, seu manto salpicado de sangue. Parecia a sua vestimenta naquela ocasião com a sua roupagem celeste. O rei caminhava em condição de plebeu, desprezível. Jesus, Deus deu a Jesus, ele deixou-se ir para a cruz, ser crucificado, crucificado, crucificado. E aquela multidão que observava tudo aquilo, uma parte chorava, lamentando aquela triste situação, aquela tão triste paisagem de se ver. As criancinhas que tanto ouviam a sua voz, com melodia de amor lhes falar, aquilo que por elas, até por elas era compreendido, choravam, agarrando as vestes de seus pais, dizendo: mamãe, papai, por quê? Por que fazem isto com Jesus? E ele ia, silenciosamente, como um cordeiro mudo, não abriu a sua boca, carregando aquela pesada cruz. Aleluia. Maria de longe lhe olhava, com lágrimas quentes rolando pela sua face. Os discípulos, alguns que tinham ficado assustados com tudo aquilo, de longe observava, todos com o coração dilacerado, facas em suas almas, a angústia, a tristeza. O Galileu, o professor dos professores, aquele que fez com que os gregos viessem vê-lo falar, estava sendo tratado como cão, como cão. Jesus, precioso Jesus, como eu amo. Como pode ser tão precioso? Deixar o trono de glória assim, por mim, eu nem mereço, mas ele deixou. Ah, se eu estivesse lá, para dizer: dê-me a honra de ajudá-lo. Alguém teve a condição e não desperdiçou. Sirineu tomou-lhe a cruz, digo: vou te ajudar, mestre. Eu acredito que em um simples olhar, Jesus lhe deu um muito obrigado. Obrigado, Sirineu. Vamos carregar essa cruz. As multidões dos curados, dos leprosos curados, de longe, para não sofrer retaliação, assistia tudo aquilo. Cumpriu-se a palavra de Jeremias. Ouve-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação, onde as crianças foram mortas quando ele nasceu. E cumpriu-se de novo, em que diz que ali, naquele dia, houve grande lamentação. O Antigo Testamento fala que naquele dia, naquela hora, houve grande lamentação. Os corações explodidos estavam. Jesus, Nicodemos, aquele que foi ter de noite com Jesus, chorava e dizia: como ouvirei outro como este Cristo, que de noite me explicou sobre a salvação da minha alma e me ganhou para sempre. Nicodemos olhava e falava: és mestre, vindo de Deus. Os seus olhos inchados
crianças se identificavam com ele, chorosas, tristonhas. Maria, a mais bonita das mulheres, nunca, nem Gisele, ninguém dá conta de vencer a beleza de Maria, a mais bela das mulheres. Oh, Maria! Como estava o coração de Maria! Não dá de imaginar o coração de Maria como estava. Oh, querida Maria! Jesus, naqueles dias Josué, para os nossos dias Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Eu te amo, mestre, eu te amo, mestre. Eu te amo muito, 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 muito. Seu amor, o seu amor constrange a minha alma. O teu amor é imenso, mestre. Santo, Santo é o Senhor.